Vamos hoje seguir analisando os aspectos do contrato individual do trabalho, com o estudo dos seus sujeitos, ou seja, o empregado e o empregador. Inicialmente, vale relembrar os conceitos de empregado e de empregador. Como preceitua o artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Desta definição, podemos identificar os seus requisitos legais, com os quais se pode reconhecer a figura do empregado, que deverão estar presentes concomitantemente. Para que o trabalhador seja considerado empregado, devem estar presentes 4 elementos. Primeiro, ser pessoa física, portanto, não pode ser jurídica. Para não esquecer este requisito, basta lembrar que o direito do trabalho nasceu para proteger o ser humano, o homem, a mulher, que estão em posição inferiorizada frente ao empregador, detentor do poder econômico. Segundo, prestar serviços habituais, isto é, não eventuais. A legislação não indica qual o período a partir do qual se pode considerar a atividade como sendo habitual ou não. Assim, devemos nos socorrer da jurisprudência, isto é, do entendimento dos tribunais. Se fizermos uma pesquisa jurisprudencial, vamos constatar que, uma vez por semana, regra geral, não se considera como trabalho habitual. 3 vezes por semana, seguramente, considera-se como trabalho habitual. Perceberam que, propositalmente, deixei de mencionar a hipótese de trabalho 2 vezes por semana. Na verdade, não é pacífico o entendimento da jurisprudência. Todavia, é maior a possibilidade de ser considerado habitual, especialmente se encontrarmos, no caso concreto, a presença dos demais elementos da definição legal do empregado. O terceiro requisito é receber salário ou remuneração e não prestar serviços gratuitos, por exemplo, como trabalho voluntário. Ao analisar este requisito, convém não esquecer que ele indica uma característica do contrato de trabalho, que é a onerosidade. Quarto e último, trabalhar sob a dependência de alguém, ou seja, ser subordinado. Em outras palavras, não ser autônomo. Como já vimos até aqui, a principal característica do empregado é a subordinação, isto é, de submeter a sua vontade à vontade de outrem, no caso, o seu empregador. Estes são os requisitos legais, portanto, exigidos para que possamos reconhecer em um determinado trabalhador a figura do empregado. Alguém poderia perguntar, e a exclusividade? Isto é, a prestação de trabalho exclusivamente para determinado empregador. Não é requisito necessário para configurar o empregado? Não, não é. Porque o empregado pode ter outros contratos de trabalho. Por exemplo, os professores. É comum encontrarmos professores que lecionam em várias instituições. Outro exemplo comum é o médico, que presta serviços para vários hospitais e clínicas. Aliás, o empregado pode ter quantos contratos de trabalho quiser ou puder ter, sem qualquer limitação. Atenção! Tal afirmativa só se aplica ao empregado maior de 18 anos, porque abaixo desta idade, isto é, dos 16 aos 18 anos, o trabalhador considerado menor para o direito do trabalho tem a limitação quanto à duração de sua jornada de trabalho. A jornada legal, como regra geral, em nosso país é de 8 horas por dia ou 44 horas na semana, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso 13. Este é o limite para o menor empregado. Pouco importante se ele tem 1, 2 ou mais contratos de trabalho, pois neste caso as jornadas se somam e não se pode ultrapassar aos limites legais.
Resumindo, é de vital importância não esquecermos os requisitos da definição legal do empregado. Por quê? Por vários motivos. Vamos ver dois. Primeiro, o empregado é o sujeito do direito do trabalho. É a razão da existência do direito do trabalho. Se quisermos conhecer o direito do trabalho, temos que saber a quem ele se aplica, não é mesmo? Segundo, de todos os tipos de trabalhadores, o que mais onera o empregador é o empregado. Alguns sustentam que o valor dos encargos de um empregado corresponde a 100% do que o empregador paga a este empregado. Isto é, cada real pago ao empregado custaria mais R$1 para o empregador. Diante deste quadro, o empregador, na busca de reduzir o custo de sua produção ou serviço, prefere contratar trabalhadores de todos os tipos, menos o empregado. O que é um erro. De nada adianta chamar e considerar o trabalhador de autônomo ou eventual, por exemplo, se estiverem presentes os requisitos da definição legal do empregado. O empregado pode até admitir trabalhar nessas condições, mas a qualquer momento poderá ajuizar uma reclamação trabalhista e pleitear o reconhecimento de sua condição de empregado e, como consequência, do contrato de trabalho. Na mesma reclamação, pedirá todos os direitos previstos na legislação trabalhista, como férias, 13º salário, FGTS e assim por diante. Sua reclamação será procedente. E o empregador, que pensou ter economizado no passado, terá uma dívida que poderá até inviabilizar o seu negócio. O fundamento para a procedência do pedido é o princípio da proteção ao hipossuficiente e o princípio da primazia da realidade. Perceberam a importância de saber reconhecer o empregado? Por sua vez, o artigo 2º da CLT apresenta a definição legal de empregador. A empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. A definição não é precisa, porque pouco importa se o empregador é pessoa física ou jurídica, se está regularizado na Junta Comercial, na Receita Federal, Estadual ou qualquer outro órgão administrativo. Se tiver empregado, ele será empregador. Já que relembramos os requisitos do empregado, aproveitamos para rever também os requisitos do empregador. O principal deles é o poder de direção. Com este poder, o empregador organiza, fiscaliza e pune o empregado faltoso. Os outros requisitos são assumir o risco do negócio, admitir e pagar os salários do empregado. Podemos afirmar que o conceito de empregador é reflexivo, isto é, primeiro buscamos encontrar o empregado, verificando no trabalhador a presença dos requisitos legais. Se encontrarmos aqueles requisitos já mencionados, encontraremos o empregador, pois para quem o empregado trabalha como pessoa física, com habitualidade, remuneração e subordinação, este será o seu empregador. Pela importância do tema, nós voltaremos a falar em empregado e empregador nas nossas aulas. Feitos esses registros, passamos à análise dos empregados que necessitam de proteção adicional. Vamos conhecer estes casos especiais. Comecemos pela mulher. A CLT considera não existir diferença entre o trabalho da mulher e do homem, eliminando assim qualquer tipo de discriminação. É proibido discriminar ou recusar a contratação de trabalhador em razão do seu sexo, ou atribuir diferença na remuneração por tal motivo, ou ainda rejeitar ou impedir a sua ascensão profissional. As normas sobre o trabalho noturno para as mulheres são idênticas às normas para os homens. Para assegurar aquela igualdade, é ilegal exigir atestados ou realizar exames para comprovar a esterilidade da mulher ou seu estado de gravidez para a decisão sobre contratar ou permanecer no emprego.
A legislação também exige do empregador que tome medidas para aumentar as condições de higiene e conforto para o trabalho, instalação de vestiários adequados, armários privativos, etc. As mulheres não poderão executar trabalhos que exijam o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional, como prevê o artigo 390 da CLT. Nos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos, o empregador deverá prover um local apropriado para funcionar como creche para os filhos das empregadas, com vigilância adequada durante o período de amamentação. As principais diferenças são as que dizem respeito à maternidade. A maternidade é fundamental para a sobrevivência da espécie humana e merece toda a proteção da sociedade organizada. As medidas de proteção ao trabalho da mulher são de ordem pública. Durante a gravidez, parto ou no período imediato a este, a mulher necessita de proteção e segurança para cuidar do recém-nascido. Inicialmente, o simples fato de se casar ou de estar grávida não constitui motivo justo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher. Da proteção à maternidade, decorre a garantia de manutenção do seu contrato, do seu emprego, chamado de estabilidade, que vigora desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A CLT já previa que a mulher não poderia trabalhar durante as 4 últimas semanas anteriores ao parto e nas 8 semanas posteriores, o que totalizava 12 semanas, ou 84 dias. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 foi além, superando aquela previsão, ao conceder 120 dias de licença à gestante, conforme se verifica da Constituição Federal no seu artigo 7º, inciso 18. É a chamada licença maternidade, que é complementada pelo salário maternidade, pago como benefício da Previdência Social durante aquele período de afastamento. Outro que merece atenção especial é o trabalho do menor, também objeto de proteção pelo Estado, que considera que tão importante quanto o trabalho do menor é a sua educação. Por esta razão, o menor de 14 anos não pode trabalhar em nenhuma hipótese, devendo estar em processo de educação. Na verdade, o direito do trabalho permite que o menor de 18 anos e maior de 16 possa trabalhar. Com menos de 16 e mais de 14 anos de idade, o menor pode trabalhar na condição de aprendiz, cuja abordagem será feita logo mais adiante. É permitido o trabalho a partir dos 16 anos, mas com algumas restrições. O menor não pode trabalhar nas seguintes condições: no horário noturno, em ambientes insalubres ou que prejudiquem a sua moral, em ambientes públicos, como ruas, praças, logradouros públicos, exceto mediante autorização judicial. Em tarefas que exijam um emprego de força muscular superior a 20 quilos, se for contínuo, e de 25 quilos, se for ocasional, tal qual a mulher. Há casos, porém, em que o juiz, devidamente instruído por um pedido e comprovação, poderá autorizar o trabalho do menor se ficar provado que ele seja arrimo de família, o que significa que não há nenhuma outra pessoa da família que possa trabalhar para prover o sustento de todos. Trata-se de caso especial, que deve ser analisado pela Justiça para evitar abusos. A jornada de trabalho do menor tem a mesma duração que a jornada de trabalho do adulto. Contudo, o trabalho extraordinário, isto é, as horas extras, deverão ser compensadas, como veremos mais adiante, ao estudarmos a questão da jornada de trabalho. Como já vimos, é permitido que o menor tenha mais de um emprego, mas a jornada máxima diária do menor não pode ultrapassar 8 horas. O menor pode assinar os recibos de pagamento de salário, mas ocorrendo rescisão contratual, é necessário que o seu representante legal esteja presente para que a rescisão tenha validade. A lei também procura proteger o menor ao estabelecer que os seus direitos trabalhistas não sofram a contagem do prazo
de prescrição, até que atinja 18 anos de idade. Reconhecendo a importância da educação do menor, a lei determina que as férias no trabalho devam coincidir com o período de férias escolares e que esse período de férias tenha duração contínua. O menor de 16 anos e maior de 14 poderá trabalhar apenas na condição de aprendiz, de acordo com a CLT, artigo 428. Percebam que o aprendiz é o maior de 14 e menor de 18 anos de idade. O trabalho do aprendiz está regulado pelos artigos 428 a 433 da CLT. As condições exigidas pela lei aos empregadores para permitir o trabalho como aprendiz são as seguintes. É necessário um contrato de trabalho especial chamado de contrato de aprendizagem, por escrito e com prazo determinado, com autorização expressa do responsável e com a intermediação de um dos órgãos de aprendizagem, por exemplo, Senai, Senac, Senar e assim por diante, em que são especificados, nesse contrato, as condições de trabalho diretamente ligadas ao tipo de ensino do programa de aprendizagem, a duração da aprendizagem, que será de no máximo 2 anos, com o termo inicial e o termo final indicados, a duração da jornada de trabalho, que é estabelecida em 6 horas no máximo, para permitir a frequência às aulas, e de 8 horas, se o menor já tiver concluído o ensino fundamental. Deverá constar também a remuneração mensal, calculada à base do salário mínimo por hora, acrescido do repouso semanal, ou outra, desde que mais favorável ao aprendiz. Condições de validade para o contrato de aprendizagem. Registro e anotação na carteira de trabalho e previdência social. Matrícula e frequência do aprendiz à escola de ensino regular, caso não tenha concluído o ensino fundamental. Inscrição do aprendiz em curso de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional, metódica, conforme dispõe o artigo 430 da CLT. Existência de programa de aprendizagem, desenvolvido por meio de atividades teóricas e práticas, contendo os objetivos do curso. Conteúdos a serem ministrados e também a carga horária. Poderão ser feitos convênios com outras entidades educacionais, sem fins lucrativos, para atender às necessidades de aprendizado que não forem supridas pelo Sistema S, integrado pelo Senai, SESI, SESC, etc. Para o setor industrial, há obrigatoriedade de contratação de aprendizes na seguinte proporção. Pelo menos 5% e no máximo 15% de todos os operários da empresa deverão ser aprendizes, com exceção das micro e pequenas empresas. O contrato de aprendiz poderá ser extinto no seu termo final, que não excederá a 2 anos, como já dissemos. Se houver desempenho insuficiente do aprendiz, por falta grave, por ausência injustificada que cause a reprovação ou, finalmente, a pedido do aprendiz. Outro trabalhador considerado especial é o empregado doméstico, cujo trabalho é regido pelas disposições estabelecidas no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que, na verdade, determina quais dos direitos estabelecidos nos diversos incisos do artigo 7º se aplicam ao empregado doméstico. Além da Constituição Federal, a Lei 5.859 de 72 também se aplica ao doméstico. O artigo 1º da referida lei estabelece que empregado doméstico é todo aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial das mesmas. Desta definição, podemos verificar que o empregado é aquele, pessoa física, que presta serviços de natureza contínua, portanto, habitual, recebe salários, é subordinado, mas também trabalha para a pessoa ou família, isto é,
pessoa física, ou então uma família, que pode ser, além do grupo constituído pelo pai, mãe, filhos, etc., também aqueles que coabitam juntos. Por exemplo, um grupo de estudantes provenientes de uma cidade do interior que resolve estudar em outra cidade e, por isso, morar juntos, dividindo as despesas. Este grupo poderá contratar um empregado doméstico. O outro requisito diz respeito ao trabalho sem finalidade lucrativa, ou seja, o empregado doméstico trabalha no âmbito familiar e não em local onde haja atividade lucrativa. Em outras palavras, o empregado doméstico não pode participar de qualquer atividade que tenha finalidade lucrativa. Por exemplo, se em determinada residência a proprietária tem um ateliê de costura e sua empregada doméstica, que cuida da casa, não pode realizar a faxina do seu ateliê, porque naquele local da casa se desenvolve uma atividade lucrativa. O doméstico pode trabalhar na faxina, na cozinha, limpar a piscina, ser motorista e ainda trabalhar em casa que não seja a principal. Por exemplo, cuidando da chácara ou da casa de praia. Atenção, em nenhum local deverá haver trabalho com finalidade lucrativa. Se o proprietário resolver alugar a casa na praia, o caseiro deixará de ser empregado doméstico, passando a ser considerado um empregado regido pela CLT, cujo conjunto de direitos é diferente daquele destinado ao empregado doméstico. Como já dissemos, os empregados domésticos são protegidos pela Constituição Federal, no artigo 7º, parágrafo único, que reconhece vários direitos trabalhistas, e também pela Lei 5.859 de 72. Todavia, a eles não se aplicam os dispositivos da CLT. São os seguintes os direitos do empregado doméstico: salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, licença gestante, com duração de 120 dias, licença paternidade, férias anuais de 20 dias úteis, remuneradas com o acréscimo de 1/3, todos os benefícios e serviços da Previdência Social e também o registro em sua carteira de trabalho e Previdência Social. Atenção! Não confundir o empregado doméstico com outra figura chamada de empregado em domicílio, que é o empregado, como o próprio nome indica, que trabalha em sua própria residência. Trata-se de um trabalhador regido pela CLT e com previsão expressa no artigo 6º da própria CLT. Este empregado tem os direitos garantidos como se trabalhasse na sede da empresa, na sede do empregador. Todavia, por não ter controle de horário, não poderá pleitear o recebimento de adicional de horas extras, por exemplo. Resumindo, o empregado doméstico trabalha na casa dos outros. O empregado em domicílio trabalha em sua própria casa. Agora vamos estudar o trabalhador rural, regido pelo artigo 7º da Constituição Federal e também pela Lei nº 5.889 de 1973. O conceito de trabalhador rural é impreciso. Segundo a legislação, trabalhador rural é toda pessoa física que presta serviços típicos da atividade rural em uma propriedade rural ou em prédio rústico. O conceito de propriedade rural é o seguinte: propriedade rural é aquela que se situa fora do perímetro urbano e destina-se à produção de produtos típicos da atividade agrícola ou da pecuária. O conceito de prédio rústico é mais vago ainda. É toda e qualquer instalação, mesmo que provisória, destinada às atividades agrícolas, de criação de animais, de limpeza, ensacamento e seleção de produtos
de tais atividades. Uma instalação desse tipo, mesmo que situada em perímetro urbano, por exemplo, uma estufa para cultivo de flores, é considerada propriedade rural, devido à sua finalidade. E aqueles que trabalham nesse local, de modo continuado e subordinado a um empregador, são empregados rurais. Aqui também deve ser usado o critério dos 4 itens para verificar se existe vínculo de emprego: subordinação, continuidade, pessoalidade e onerosidade. Verificada a relação de emprego, o trabalhador é chamado de empregado rural. Os trabalhadores que prestam serviços apenas durante as colheitas das safras, chamados de safristas, têm uma relação de emprego, mas com prazo determinado. Terminada a safra, são indenizados e o contrato se extingue. É uma relação de emprego, regular, contratual, mas a prazo fixo, determinado. Algumas peculiaridades nas leis específicas sobre o trabalho rural. Porcentagem maior do valor do adicional noturno para o trabalhador rural, que é de 25%, comparado com o urbano, que é de 20%. A alimentação que é fornecida ao trabalhador rural pode ser deduzida do salário até 25% do salário mínimo, desde que previamente pactuado. A habitação que recebe para morar, eventualmente, dentro da propriedade do empregador, também pode ser deduzida até 20% do salário mínimo, conforme o artigo 9º da Lei 5.889 de 73. Embora a matéria não seja propriamente deste capítulo, por oportuno, convém dizer que o trabalho noturno, didaticamente, deve ser dividido em trabalho noturno do empregado urbano e o trabalho noturno do empregado rural. No caso do urbano, o trabalho noturno está compreendido entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Quem trabalhar nessas condições tem direito ao adicional de 20% e ainda à hora reduzida. O que significa dizer que nesse período as horas trabalhadas não são de 60 minutos, mas sim de 52 minutos e 30 segundos. Trata-se de uma ficção jurídica. No caso do rural, nós temos outra subdivisão: o rural que trabalha na agricultura e o rural que trabalha na pecuária. O que trabalha na agricultura tem horário noturno fixado entre as 21 horas até as 5 horas do dia seguinte. O que trabalha na pecuária tem horário noturno entre as 20 horas até as 4 horas do dia seguinte. O adicional devido, como vimos, é de 25% e não há a hora reduzida. Assim, no meio rural, a hora tem, efetivamente, 60 minutos. Tal distinção se faz necessária, especialmente quando for calculado o adicional noturno. Outra imposição legal importante para o trabalho rural é a que estabelece a obrigatoriedade de existir uma escola primária em funcionamento, gratuita, para as crianças menores dependentes dos trabalhadores. Caso existam na propriedade rural mais de 50 trabalhadores com família. Em síntese, a Constituição Federal equiparou o trabalhador rural ao trabalhador urbano, quanto aos direitos básicos, lá do artigo 7º da Constituição Federal. Ademais, as normas do trabalho rural estão estabelecidas, como já dissemos, na Lei 5.889 de 73. Algumas situações específicas, porém, não estão cobertas pela Lei do Rural, pela CLT ou por leis especiais. É o caso dos trabalhadores, ou melhor, dos trabalhos típicos da atividade rural, conhecidos como meação e parceria, onde, a princípio, não há relação de emprego. Devemos ainda mencionar que existem empregados intelectuais, diretores e ocupantes de cargos de confiança, que devem ser analisados à luz do mesmo critério para a verificação da existência da relação de emprego, ainda que o tipo de trabalho que exerçam seja diferenciado dos demais trabalhadores.
A primeira observação que devemos fazer diz respeito ao empregado intelectual. A CLT não faz qualquer distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual. Portanto, preenchidos os requisitos da definição legal de empregado, nada obsta de se ter um empregado, ainda que seja da mais alta qualificação intelectual. No caso dos diretores de empresa, eles podem ser classificados em duas modalidades distintas, dependendo do tipo de sociedade que constitui a empresa. Nas sociedades anônimas, sua diretoria é eleita pela Assembleia de Acionistas ou pelos conselhos de administração, eleitos por tal Assembleia. O diretor, portanto, possui um mandato claro para dirigir e representar a empresa, para todos os efeitos legais, o qual pode ser revogado a qualquer tempo, nos termos da Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Representando e dirigindo a empresa, age como empregador, logo não pode ser considerado um empregado. Em alguns casos, até acionistas da empresa são eleitos para algum cargo de diretoria, reforçando a certeza de que um sócio da empresa não pode ser, ao mesmo tempo, seu empregado e seu empregador. Nas sociedades limitadas, a situação é idêntica, mas elas são formadas por um número limitado de sócios, os quais exercem o controle e administração da empresa. É possível que, mesmo sendo denominado de diretor, o empregado continue subordinado, hipótese em que será, no máximo, considerado exercente de cargo de confiança, o que lhe restringe alguns dos direitos trabalhistas. O cargo de confiança não possui definição legal. A legislação trabalhista apenas indica os elementos que o caracterizam. Por exemplo, o exercício de poderes de gestão, a existência de subordinados, o padrão salarial mais elevado, a existência de mandato, ainda que tácito, conhecimento de informações confidenciais, etc. O cargo de confiança admite a transferência do local de trabalho, segundo o artigo 469 da CLT, e ainda a possibilidade de reversão ao cargo anteriormente ocupado pelo empregado, deixando de ocupar, portanto, este cargo de confiança. Contudo, sendo atendidos aqueles 4 requisitos da relação de emprego, trata-se de empregado. Gostaria que vocês percebessem o seguinte: entre o empregado e o empregador há um vínculo, um elo que os une. Imaginando que num ponto desta linha está o empregado e a subordinação, e na outra extremidade está o empregador e o seu poder de direção, temos que localizar aonde está o nosso ou este empregado. Será que ele é exercente de cargo de confiança? Se estiver mais próximo do lado do empregado, onde facilmente se verifica a presença da subordinação, não será empregado de confiança. Ao contrário, se estiver mais próximo do empregador, significará que detém alguns dos poderes deste e, portanto, será considerado exercente de cargo de confiança. Vamos nos deter agora na análise dos trabalhadores considerados não empregados, ou seja, aqueles trabalhadores que não atendem ou que não preenchem os 4 requisitos básicos da relação de emprego. Isto é, ser pessoa física, trabalhar com habitualidade, receber salário e ser subordinado. Eis os casos principais: trabalhadores autônomos, eventuais, avulsos, temporários e estagiários. Trabalhador autônomo. Ele atua de modo independente, por sua própria conta e iniciativa, não estando subordinado a ninguém. Podem ser pessoas físicas que exercem atividades, tais como serviço de pintura, eletricidade, consertos. Podem ser mecânicos, carpinteiros, vendedores ambulantes, taxistas, feirantes, faxineiras, profissionais liberais, como médicos, veterinários, agrônomos, representantes comerciais, etc.
Eles têm plena liberdade de trabalhar como, quando e onde quiserem. Não esqueçam destas 3 perguntas: como, quando e onde. Faça estas perguntas diante de um caso concreto para saber se o trabalhador em questão é subordinado ou não. Os autônomos recebem comissões ou honorários e trabalham com liberdade e autonomia. Não há como classificá-lo como empregado, pois além de não preencher o requisito da subordinação, ele assume todos os riscos de sua atividade independente, como se fosse um empresário, inclusive podendo ter empregado. Outro tipo de trabalhador que não é empregado é o chamado de trabalhador eventual. Isto é, uma pessoa física com subordinação a uma pessoa física ou jurídica a quem presta serviços, de forma eventual, não continuada, o que descaracteriza a relação de emprego pela falta de habitualidade. Na doutrina, existem algumas teorias que explicam o trabalho eventual. São elas: a teoria do evento, que sustenta, como o próprio nome indica, que o trabalhador eventual é chamado para trabalhar em determinado evento, sempre de curta duração, que se encerra com o pagamento do preço ajustado. A teoria dos fins da empresa, que entende que o eventual é aquele que não trabalha na atividade fim da empresa, mas na atividade meio. Terceira teoria, a teoria da fixação jurídica do trabalhador. O eventual não trabalha para uma única empresa ou pessoa, mas sim para várias. E, finalmente, a quarta teoria, que é chamada de teoria da descontinuidade. Para esta, eventual é aquele que vai ao local de trabalho, trabalha por um período de curta duração e posteriormente volta, completa ou dá assistência ao trabalho executado, retornando quando houver necessidade. Vamos dar um exemplo na qual se enquadram todas estas 4 teorias. Imaginem um grande escritório de advocacia, com uma centena de empregados. Quando da realização de exames médicos, certamente é mais fácil, prático e menos oneroso contratar um médico para que vá ao escritório e, num primeiro momento, receba os empregados e verifique as suas condições de saúde. E para os que necessitarem, peça até exames complementares. Nesse primeiro momento, certamente, não encontrará todos os empregados, sendo obrigado a voltar no dia seguinte e repetir até por uma semana esse procedimento. Retornará após alguns dias para atender aqueles faltantes, ou mesmo os que estiverem com os resultados em mãos. Mas, ainda assim, poderá não ter atendido a todos e marcará um retorno, por exemplo, dali a 30 dias. Nesta data, atenderá o restante do pessoal e dará por encerrado o seu serviço. Perceberam que as 4 teorias se aplicam à nossa hipótese? Primeiro, o médico foi contratado para um evento, realizar exame médico dos empregados da empresa. Teoria do evento, portanto. Segundo, o médico não trabalha na atividade fim do escritório de advocacia, que, como se sabe, é a prestação de serviços jurídicos e não médicos. Portanto, temos aí a teoria dos fins da empresa. Terceiro, certamente esse médico atende a outras empresas e não apenas o escritório criado na nossa hipótese. Assim, aplicamos a teoria da não fixação jurídica do trabalhador. Quarto, ao realizar a sua tarefa em vários períodos descontínuos, aplicamos, por fim, a teoria da descontinuidade. Outro tipo de trabalhador que não é empregado é o denominado trabalhador avulso. É uma pessoa física que presta serviços com 3 características básicas. Primeiro, intermediação do sindicato. Segundo, trabalho de curta duração. Terceiro, o pagamento em forma de rateio. O exemplo clássico é o trabalhador do cais do porto. Quando um navio atraca no porto, o seu comandante vai ao sindicato dos trabalhadores e contrata tantos empregados quantos forem necessários para a carga ou descarga de determinado produto.
O representante do sindicato determina o número de trabalhadores, indicando-os para realizar a tarefa. Ao final, o sindicato recebe o valor ajustado e faz o rateio entre aqueles que executaram o serviço. Embora o trabalhador avulso não seja considerado empregado, a Constituição Federal assegurou-lhe a igualdade de direitos com o trabalhador com vínculo de emprego. O trabalho avulso compreende as seguintes atividades: operadores de carga e descarga, arrumadores, conferentes e consertadores de carga e descarga, vigias portuários, ensacadores de grãos, classificadores de frutas, entre outros. Notem que o trabalhador avulso tem todos os direitos trabalhistas, entretanto, recebe-os proporcionalmente ao tempo trabalhado. Vamos verificar agora o trabalho temporário. Muitas empresas necessitam de trabalhadores por um tempo determinado, para cobrir a ausência de empregados ou para completar a mão de obra necessária para aumento de produção por um certo tempo, nos ramos empresariais sujeitos à sazonalidade, como no período de Natal ou em época de férias. A Lei nº 6.019, de 74, instituiu as normas para o trabalho temporário e também sobre as empresas que administram o trabalho temporário, estabelecendo os direitos trabalhistas devidos ao trabalhador temporário. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço, nos termos do artigo 2º da Lei 6.019, de 74. Já empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica, urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados, por ela remunerados e assistidos. Empresa tomadora dos serviços é a que necessita dos trabalhos desse trabalhador para a substituição transitória. O trabalho temporário é exercido pelo trabalhador que é cedido pela empresa de trabalho temporário para outra empresa, denominada de tomadora dos serviços ou cliente, que necessita dos trabalhos desse trabalhador para a substituição transitória. A relação de trabalho é triangular, na medida em que são 3 os sujeitos envolvidos nesta relação de trabalho. A relação é de trabalho temporário entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador temporário. Entre as empresas, forma-se um vínculo de direito comum, civil ou comercial. A empregadora do trabalhador temporário é a empresa de trabalho temporário, que paga seus salários e todos os encargos trabalhistas. A empresa de trabalho temporário cede à tomadora dos serviços o trabalhador e, por esta, é reembolsada de todos os encargos, além, logicamente, do custo daquela. Pela importância do tema, convém verificar na apostila todo o conteúdo do enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, a mencionada Lei 6.019 de 74 estabelece que a empresa tomadora é solidariamente responsável pelo pagamento da remuneração e da indenização devidas ao trabalhador temporário em caso de falência da empresa de trabalho temporário ou mesmo da inadimplência. Passemos agora ao estudo da figura do estagiário. Estagiário é o aluno matriculado e que vinha frequentando, comprovadamente, cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial. O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem do estagiário e está regulado pela Lei 6.494 de 1977. A finalidade do estágio é permitir um aprendizado profissional prático durante a formação escolar tradicional. Um estudante de ciências contábeis, farmácia, direito ou qualquer outra área profissional
tem a oportunidade de trabalhar na área específica de seu interesse, como complemento à teoria que aprende nas escolas ou faculdades. Algumas profissões exigem a comprovação documental de estágio para permitir o exercício da profissão, após a conclusão do curso de graduação. O estágio requer termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino, com exceção dos estágios realizados sob a forma de ação comunitária, que estão isentos da celebração do mencionado termo de compromisso. O estágio realizado com o preenchimento dos requisitos legais não cria vínculo de emprego. O estagiário pode receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo obrigatório o seguro contra acidentes pessoais. A duração da jornada em estágio deve ser compatível com o horário escolar. Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a interveniência da instituição de ensino. O prazo de duração do estágio não poderá exceder a duração do respectivo curso. Concluímos assim o estudo do empregado, dos empregados especiais e dos trabalhadores não empregados.